Bom, mas olha, nós estamos aqui recebendo também o doutor Osmar Júnior, já está aqui conosco, vai participar também do nosso quadro Eleições. Ele que é do PCdoB, que também tem uma estratégia já elaborada dentro dessa perspectiva das chapas proporcionais. Doutor Osmar Júnior, deputado Osmar Júnior, foi deputado federal, qual é a estratégia do PCdoB, com quem o partido tem dialogado e com quem estará nas candidaturas majoritárias? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É uma alegria voltar aqui e nesse momento que nós caminhamos para as definições sobre o processo eleitoral de outubro próximo. A primeira preocupação do PCdoB é com o que se pretende fazer com o Brasil e, no nosso caso, também aqui com o Piauí. Nós estamos metidos numa crise complicada, uma crise profunda, que afeta a grande maioria do povo, grande maioria. Ela se manifesta de diversas formas. A parte mais visível hoje, mais danosa, imediatamente, é a questão da violência. A violência que assusta, que se espalhou pelo Brasil, não é mais um problema de cidade grande, é um problema que chega também às pequenas cidades. Essa insegurança, esse estado de insegurança que infelizmente está atingindo o nosso país. Nós temos que resolver o problema da economia. Como é que nós vamos sair desse longo período de recessão, de crescimento econômico insuficiente para gerar emprego capaz de atender a 15 milhões de desempregados hoje? Como é que nós vamos fazer para manter os serviços públicos no nível que, digamos assim, básico que a população precisa? Eu acho que essas são questões, porque várias respostas existem para enfrentar esses problemas. Nós, do PCdoB, temos uma visão sobre isso. A mesma coisa para o Piauí. O senhor foi convocado pelo partido para assumir uma missão que seria de ser candidato a deputado federal. O senhor pensou sobre o assunto, já está decidido, vai colaborar com a estratégia do partido? Exatamente. O partido está preocupado que ele quer formar bancada e formar alianças dentro de um caminho para enfrentar a crise. Por isso que nós precisamos ter representantes no Congresso, porque, como eu dizia, existem diversas opiniões de como enfrentar a crise. Por exemplo, a violência, tem uma turma que diz o seguinte: nós vamos resolver a violência com mais violência. É matando, é prendendo, é esfolando, eu me enquadro nesse outro grupo. Nós vamos resolver a violência com a estruturação de uma política de segurança no Brasil capaz de se impor diante da criminalidade. Que a polícia, que o setor de segurança volte a ser um instrumento capaz de se impor, de se colocar à frente. Esse é só um dos dados. A necessidade de bancada do partido também, ela está vinculada às novas regras que regem o sistema eleitoral brasileiro e a vida dos partidos, com a inclusão da chamada cláusula de barreira. Esse é um desafio. Eu tenho participado de diversas atividades do partido, tenho participado da estruturação da pré-campanha do partido, e essa decisão de candidatura, da montagem de chapa, são discussões que estão em curso e é no processo delas que nós vamos tomar uma decisão. E o que falta é exatamente essa estratégia, se é com quem se coligar, com quem formar. Comenta-se, aliás, os bastidores, que o PCdoB pode até tenta participar dessa chapinha aí de Teresina, digamos assim, com lideranças de Teresina. Isso tem fundamento, deputado? Olha, nós temos já uma decisão política tomada desde o ano passado no nosso Congresso, que é formar na aliança comandada pelo governador Wellington Dias. Acho que o governador está certo, na minha opinião, quando ele tenta formar uma aliança pensando nas eleições e pensando no governo. Da mesma forma que o Brasil está em crise, o Piauí também sofre as consequências. Como governar nesse ambiente? Como manter os hospitais funcionando, como ampliar o serviço, escolas, estradas. Ele está preocupado com isso. Nós estamos trabalhando dentro da perspectiva dessa união que
que se organiza em torno do governador Wellington Dias. Agora, o deputado Flávio Nogueira, do PDT, presidente do PDT, disse aqui no Jornal do Piauí que acha que a chapa majoritária do governador Wellington Dias está muito direitona. Foi uma expressão que ele utilizou. Ele acha que partidos como PCdoB, PDT, precisam ocupar a disputa por cargos majoritários. O senhor entende assim também? Não, eu entendo que a chapa ela vai refletir a coligação. Portanto, o resultado dela, ela precisa refletir essa união de forças. Se o PDT ou o PCdoB vier a participar, eu acho excelente. No entanto, eu não coloco como alvo principal, nesse momento, necessariamente, como condição, essa participação. No entanto, eu acho que ajudaria, que contribuiria imensamente se resultar na participação de um desses partidos. O PCdoB gostaria de indicar, por exemplo, um vice, um senador, mas não é prioridade. Eu não diria que gostaria. Eu diria que, se necessário for, assim, o PCdoB, como também o PDT, estão aptos a participar. Tem quadros, tem participação, tem história, tem capacidade, portanto, é o resultado do entendimento que está sendo conduzido. Agora, na coligação do governador, desde cedo nós propusemos a formação da chapa junto com o PTC. Apresentamos isso já em diversas oportunidades, nós temos mantido esse diálogo e esse diálogo continua e nós vamos buscar chegar na base do entendimento num formato que possa atender tanto aos partidos que têm maior estrutura, como aqueles que têm uma estrutura política atualmente menor. Délio Rocha, direto de Brasília. Deputado, o senhor falou da nossa crise social, falou que alguns discursos mais extremos vêm ganhando força, como aqueles que defendem um combate da violência com mais violência. E aí, deputado, eu lembrei aqui de uma questão que é muito discutida aqui no cenário nacional, que existe aí uma possibilidade da bancada da bala e da bancada evangélica fazer uma bancada eleger muito mais deputados nas eleições deste ano. Queria saber se o senhor acredita nisso, no crescimento da bancada da bala, que tem um discurso mais extremista, e também da bancada evangélica, que defende valores mais conservadores em relação à família, e se isso pode se refletir no Piauí. A oportunidade que eu daria fazer essa pergunta para saber como é que o PCdoB vai trabalhar para financiar os seus gastos de campanha. Foi não. Sobre essa questão da bancada da bala, eu acho que a população brasileira já começa a perceber que a violência só traz violência. Quanto mais bala no mercado, quanto mais arma, mais gente vai ser morta. A maioria dos policiais assassinados este ano, por exemplo, a maioria, eles estavam de folga. De folga. Foram assassinados, grande parte deles, porque reagiram ao assalto. Ora, se um policial que é treinado, que é preparado, não consegue reagir a um assalto, imagina um cidadão comum que, por mais que tente, não tem a mesma capacidade para manipular uma arma. Por isso que eu acho que, assim como também na economia, você veja, Délio, há pouco tempo atrás, a grande maioria estava dizendo que tinha que privatizar tudo, que nós tínhamos que adotar a liberdade total, que o mercado ia resolver o problema do Brasil. O Henrique Meirelles, por exemplo, que apareceu há pouco tempo aí, que é pré-candidato, ele defende isso com todo vigor. Nós vimos o caso da Petrobras. A Petrobras teve que voltar atrás na sua política de dolarizar o preço do combustível. Porque o que ela fez? Ela esqueceu o Brasil e pensou nos acionistas da empresa. E disse, se o preço varia no mercado internacional, tem que variar aqui. Ora, nós vimos a reação. O preço do combustível passou a ser um dos componentes de instabilidade da economia. Portanto, assim como na economia, eu acho que na bancada, na segurança pública, o povo vai perceber que nós precisamos de uma política coerente, estruturando as polícias, preparando a sociedade para construir um ambiente de paz. É isso que eu acredito. Quanto ao financiamento, esse é um ponto novo da eleição. Novo, e amanhã o PCdoB vai lançar o seu sistema eletrônico de contribuição. Inicialmente nós vamos fazer a contribuição para o partido,
essa contribuição ela tem a ver com o financiamento do partido, das suas atividades e também da pré-campanha dos seus candidatos. Essa contribuição ela será lançada pela internet. Todo cidadão que quiser contribuir com a atividade política, ele pode fazer de forma simples e direta. Lá vão estar as regras e, principalmente, é a grande mudança que substitui o financiamento empresarial. O PCdoB, durante todo o período de vigência desse financiamento, ele questionou a sua existência. Nós usamos porque estávamos dentro de um sistema que impunha os partidos, os candidatos a utilizarem. No entanto, o desfecho dele foi aquele pior possível para a democracia brasileira, que é essa crise que nós estamos vendo hoje. Por isso, amanhã o PCdoB lança o que nós chamamos da vaquinha eletrônica. É uma forma que cada cidadão, cada cidadã poderá contribuir com o processo político, ou seja, contribuir com a democracia. A democracia ela tem que ser financiada por todos. Uma democracia financiada por uma pequena parte, financiada por grandes empresas, o resultado, infelizmente, nós já conhecemos. Eu queria agradecê-lo, deputado Osmar Júnior, muito obrigado pela presença conosco aqui no Jornal do Piauí, aqui no quadro Eleições. Muito obrigado. Muito obrigado.